Comigo foi assim. Estava chegando no trabalho lá no meio de março e a minha chefia me avisou por telefone que a partir do dia seguinte trabalharíamos todos de casa. Me orientou a explicar tudo para os funcionários e organizar os detalhes e as burocracias necessárias, como as autorizações para levarem os computadores para casa. Eu me lembro que entrei nas salas para avisar cada equipe e disse para o pessoal: a princípio foi determinada a realização do teletrabalho por 1 mês, mas ninguém sabe, pode ser que prorroguem, mas pode ser até que suspendam antes disso. Eu jamais podia imaginar que 4 meses depois eu ainda estaria não só em teletrabalho, mas quase em completo isolamento, sem ver os meus amigos, sem andar na rua, sem ir para academia, higienizando com álcool gel as mãos e todos os itens que entraram na minha porta desde esse período. Eu às vezes penso nos amendoins e biscoitos que já devem estar vencidos na minha gaveta lá no trabalho, nas plantas que ninguém deve estar regando. É que eu nunca pensei que fossem abandonados lá por tanto tempo, sabe? Comigo foi diferente. Eu estava enveredando meu novo negócio por um caminho. Tive a minha primeira reunião presencial em uma grande empresa um dia antes de ser decretada a pandemia mundial. Entendi que todos os planos estavam sendo suspensos e imediatamente me fechei em casa. Demorei para absorver o que estava acontecendo de fato e senti uma ansiedade paralisante. O tempo é um abstrato poderoso e quando ele assopra anunciando o que passou, a gente sente. E o que eu senti foi que esse ano está sendo trágico, mas também está sendo intenso, poderoso e vai ser inesquecível, a gente querendo ou não. Então, com o passar dos dias, tive o entendimento de que era preciso me mexer. E assim, mudei meus planos e voltei a caminhar, acelerar o passo e redefinir minha rota a partir dessa nova realidade. A gente não teve condições de se preparar para a pandemia. E ainda que a doença fosse ficando mais próxima, dia após dia, não podíamos imaginar as proporções de contágio, de mortes, de tempo de isolamento, de descumprimento das medidas de isolamento por um monte de gente. E por mais que já esperássemos coisas ruins por parte dos nossos governantes, não podíamos calcular o tamanho do descaso e do desinteresse com a sobrevivência da nossa população. Ano passado, ouvimos previsões astrológicas que 2020 podia ser complicado. Alguns diziam que poderia ser catastrófico, e jamais imaginamos que o caos ia se tornar o nosso cotidiano. É como aquele meme que circula por aí, sabe? Nossas expectativas eram baixas, mas puta merda. Chegamos ao meio de 2020. Nós duas e boa parte da nossa comunidade está nesse momento em torno de 120 dias de distanciamento. Embora a gente saiba que essa não é a realidade da maior parte das pessoas. E o fato é que já estamos muito mais adaptados e naturalizando até os encontros esquisitos através das telas. Já mudamos nossa rotina, ganhamos novos hábitos. Esse podcast mesmo é um projeto que se desenvolveu quase que integralmente durante a pandemia. Só os nossos 3 primeiros episódios foram gravados presencialmente. A vida não parou quando entramos em quarentena, embora às vezes pareça que o mundo está em suspensão. Na verdade, tem muita gente que teve sua vida completamente transformada nesse período, e a única certeza que temos é que todo dia não é o mesmo dia, embora às vezes pareça. O convite para ser adulto é um sonho que se nutriu e se desenvolveu junto com todo esse caos de 2020. E esse projeto é o espelho da nossa capacidade de continuar a viver, mesmo quando parece difícil demais. Caminhar não precisa ser uma ação literal. O movimento é um estado de espírito. E emprestando as palavras do muso Jorge Drexler, estamos vivos porque estamos em movimento. Hoje o convite é para caminhar. Vamos conversar? É uma conversa. São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve. Mas também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou a Thay Pascoal. E esse é um convite para ser adulto. Oi, gente! Como vocês estão? Olha, vou falar que eu acho que vocês estão todos meio cansadinhos, assim. Porque a gente fez uma enquete no nosso Instagram. A Flor fez também no perfil pessoal dela. E a gente tá achando que vocês estão bem cansados. Estamos todos, né, gente? 4 meses aí, as coisas já mudaram bastante nesse tempo. A gente sabia que iríamos viver momentos difíceis, mas a gente não imaginou que o governo ia ser tão problematizador, aumentar aí as nossas dificuldades.
não facilitar a vida de ninguém. Então, assim, esse episódio, ele não é um episódio pra te distrair. Não é pra gente se distrair dos problemas, não é pra fazer de conta que não tem nada acontecendo. Mas esse é um episódio pra gente lembrar que a gente tá cansado, mas a gente tá vivo. Então vem que a gente quer que seja um episódio pra te acolher e pra te fazer companhia. Que ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, né, Flor? Não morremos, não morreremos. A gente já fez um episódio chamado Tá Todo Mundo Mal, no início da quarentena. E ontem, né, como você falou, a gente fez essas pesquisas no Instagram e olha, a gente pode confirmar os boatos. Continua todo mundo mal. A gente sabe que tá bem difícil ficar bem, né? Especialmente se você vive no Brasil. Porque as notícias são cada vez mais revoltantes e frustrantes e desoladoras. Mas não só por isso, mas também pelo fato de que se você conhece qualquer pessoa que mora fora do país, se você tem família ou amigos fora do país, você provavelmente já tá vendo essa pessoa retomar a sua vida com alguma normalidade, fora do isolamento. E essa grama mais verde aí, de todas as gramas mais verdes do vizinho que a gente já teve que lidar na vida, essa é uma das mais difíceis de lidar sem morrer de inveja, né, gente? Vamos combinar, eu sofro muito de ver as pessoas essa grama verde já... tá doendo. Eu sofro muito de ver as pessoas retomando a vida e a gente não ter a menor noção de quando que isso vai acabar pra gente, sabe? A gente não sabe, a gente não tem ideia. Na nossa pesquisa que a gente fez no Instagram, uma amiga, a Maria, eu perguntei como que as pessoas estão se sentindo e ela falou pálida por dentro e por fora. E eu achei muito bom isso, assim, porque é isso, eu acho que tá todo mundo apático, tá todo mundo frustrado, tá todo mundo água parada, assim, sabe? Tá todo mundo pálido mesmo. A gente resolveu fazer esse episódio agora porque é importante, às vezes, fazer uma pausa em temas pesados e temas importantes da gente conversar, como foram nossos episódios anteriores, e viver com vocês um momento mais afetivo, sabe? Porque a gente até pode tentar filosofar, entender, problematizar as nossas coisas, ler teoria, e a gente tá numa fase, né, de ler bastante teoria, mas o que transforma o mundo de verdade é o afeto, é o acolhimento, sabe? E o que nos salva nesse momento de tanto caos, de tanto medo, é justamente diminuir a sensação de isolamento, de diminuir essa sensação de estar à deriva. Como a Thay falou, a gente chegou no meio desse ano louco e aquilo que a gente pensou que duraria 40 dias, como o nome sugeria, né, gente? Parece que não vai ter mais fim. E a gente tem visto muitas pessoas comentarem, mas é que esse ano já foi, né? A gente viu uns memes esses dias, meu aniversário desse ano eu não vou nem contar porque eu não usei esse ano. Como se fosse possível isso, né? Como se fosse possível considerar o ano de 2020 como café com leite. E não vai ser possível, gente. Não vai ser possível considerar esse ano como café com leite. O tempo não parou, os problemas não pararam, as reviravoltas que o destino nos aprontam continuam acontecendo. E aí a gente trouxe, por conta disso, a gente trouxe aqui historinhas de pessoas que nos acompanham, que nos ouvem, que fazem parte da nossa comunidade, do nosso círculo, e que tiveram as suas vidas inteiramente transformadas nesse 2020. A nossa primeira participante é a Bárbara. A Bárbara é minha amiga de infância e adolescência lá de Timóteo, em Minas, e ela é tripulante de cruzeiro. E a história dela com a pandemia é no mínimo peculiar. Quando a pandemia começou na Europa, eu estava a bordo e o navio, a gente desembarcou todos os passageiros e alguns tripulantes ficaram a bordo. Nos primeiros dias a gente conseguiu desembarcar a maioria dos tripulantes, mas alguns tripulantes teriam que ficar a bordo pelo mínimo de segurança do navio. O que aconteceu foi que nesse meio tempo eu fui testada positiva para o Covid-19 e eu fiquei no total 63 dias a bordo. Durante esse período, em isolamento mesmo, eu fiquei um total de mais ou menos 40 dias. O que aconteceu foi que depois que eu fui testada positiva, eu já não podia circular mais dentro do navio e eu fui confinada numa cabine de 10 metros quadrados, mais ou menos, talvez um pouco mais, mas basicamente 10 metros quadrados com um banheiro. Eu recebia 3 refeições diárias, uma pessoa trazia a comida até a porta, batia na porta e saía e eu pegava a comida para evitar a contaminação da outra pessoa que estava me trazendo a comida. Eu não tive
sintomas mais graves de Covid. Eu tive só perda de olfato e paladar durante mais ou menos 10 dias. Eu não tive nenhum outro sintoma, nada. Durante esse período de confinamento, para mim foi uma escolha pessoal de estudar e manter o meu cérebro ocupado o máximo que eu podia. Quando você não pode sair daqueles 10 metros quadrados, você não tem que fazer alguma coisa para você não se deixar abater por aquela situação. Então, durante esses 40 dias, eu usei esse tempo para aprender coisas novas. Eu fazia yoga todos os dias de manhã e à tarde para aprimorar o meu francês. Eu falo um pouco de francês, mas daí eu estava estudando mais, estava me dedicando mais. Eu fiz um EAD de economia, porque eu tinha alguns investimentos, então eu decidi que eu podia usar o tempo para melhorar aquilo ali também. Foi uma decisão muito consciente de que eu deveria fazer algo por mim. A sensação do confinamento, eu acho que a bordo é muito diferente da quarentena aqui no Brasil. Por mais que algumas atividades estejam restritas, você ainda pode fazer uma caminhada na rua, você ainda vê pessoas no supermercado. Então, a sensação é muito diferente, a sensação do confinamento dentro de um espaço de 10 metros quadrados, para mim foi muito diferente, muito única. Foi uma experiência única e que me ensinou muito sobre mim mesma e sobre a minha capacidade de superar adversidades, principalmente de quão capaz eu sou de dominar a minha mente em termos de mantê-la focada. Claro que tiveram momentos que eu tiveram momentos que eu pensei que se eu morresse ali, minha mãe e meu pai nunca iam receber meu corpo, por exemplo. Ele ia ser da autoridade italiana e eles iam cremar e daí minha mãe e meu pai nunca mais iam me ver. Tiveram momentos, sim, que eu pensei nisso, mas como eu não tive nenhum sintoma grave, isso foi só tipo um devaneio, assim. No mais, a experiência que eu tive me ensinou mais do que qualquer outra coisa sobre mim mesma. Eu jamais imaginaria que essa situação pudesse acontecer comigo ou no mundo. E eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente refletir o quão bem a gente toma conta do nosso psicológico, da nossa questão emocional, que é o que a gente precisa, é basicamente o que a gente precisa, é o psicológico e é o emocional, a coisa mais importante que a gente tem. Olha, gente, se essa história da Bárbara não mexeu com vocês, eu não sei, porque quando eu ouvi, eu já sabia o que tinha acontecido com ela, mas entender que uma pessoa ficou 40 dias em 10 metros quadrados, né, completamente sozinha, isolada, e teve esse nível de consciência de que você pode fazer a gestão da sua própria mente para conseguir se manter equilibrado e para conseguir ultrapassar essas dificuldades, assim, foi realmente uma coisa que me impressionou. A nossa capacidade de se equilibrar quando a gente está prestando atenção. A gente está prestando atenção no que está acontecendo, a gente não está ignorando os fatores externos e internos, a gente está entendendo que a gente está numa situação de perigo, de dificuldade, e aí enfrenta ela olhando de frente.
Essa semana eu participei de um workshop que foi bem intenso, foi uma imersão, e uma das oficinas foi com a Manuela Curti, que é CEO do Grupo Europa, dos Filtros Europa, e a história dela assim é muito intensa, porque a Filtros Europa é uma empresa familiar fundada pelo pai da Manuela, e o irmão dela, que foi preparado para suceder a empresa, ele foi assassinado quando o pai dela estava com câncer terminal. Então acabou que ela teve que ser preparada para suceder. E o pai dela faleceu 6 meses depois da morte do irmão. E ela teve, com 20 e poucos anos, mudar completamente a vida dela e acabou entrando na empresa para fazer todo o processo sucessório. E a Manuela, ela deixou bem claro que ela só conseguiu enfrentar todos os desafios de suceder uma empresa tão importante e continuar o legado do pai dela, que foi uma decisão, uma escolha dela fazer isso, mas ela só conseguiu porque ela se colocou numa posição de eterna aprendiz, assim. Ela falou, eu tenho que aprender, eu tenho que ouvir o que as pessoas têm para me dizer, porque eu sei muito pouco. E eu fiquei, enfim, muito impressionada com toda a história dela, com a força dela, com a fala dela. E ela disse assim, ter disciplina é ser discípula de si. Eu achei isso incrível. É muito legal essa frase. É muito lindo. Eu tenho muita dificuldade de ser uma pessoa disciplinada, assim, com certas coisas. Mas para outras coisas, eu tenho uma disciplina muito grande, muito incrível, porque o resultado disso é sempre positivo pra gente. Quando a gente se disciplina, a gente é muito discípula de si. E essa história da Bárbara é realmente isso que veio pra mostrar pra gente, né? Sim, e essa coisa de manter a disciplina interna, né, num espaço de confinamento, num espaço restrito, é ainda mais difícil. A quarentena tem isso de compressão, né? A gente não só tá espremido nos cantos da casa, mas a gente fica espremido nos cantos da nossa alma, assim. Parece que a gente tá numa kitnet dentro de nós mesmos, assim, porque sabemos que somos seres que têm uma imensidão íntima, né, interna, mas parece que a gente tá trancado dentro de uma kitnet dentro da gente. Durante muito tempo nessa quarentena, eu tive fases, assim, de ter muita dificuldade de lidar comigo mesma. Eu me achava chatíssima. Não aguentava mais ficar tão íntima dos meus defeitos, assim. E essa irritabilidade, eu acho que ela vai e vem. Mas eu tô, pouco a pouco, tentando encontrar formas de me manter em movimento. Eu pensei nisso que a Bárbara falou, de fazer yoga em um quarto de 10 metros quadrados, né? Do quanto isso é impressionante e, ao mesmo tempo, o quanto é essencial a gente tomar esse cuidado pra não definhar, pro corpo não definhar, né? Pra gente não ficar, como eu falei lá no início, água parada, assim. Eu sou uma pessoa que comecei atividade física muito tarde na vida, assim, infância e adolescência, eu não fazia esporte nenhum e tal. Era uma criança muito nerd. Então, pra mim é facinho não me mexer, ficar parada no sofá, ficar dias quieta, sentada só na mesma cadeira. Mas se eu não me mexo, eu vou atrofiando, eu vou sentindo mais dor e eu vou deprimindo. E eu acho que isso tá acontecendo com todo mundo, assim. A gente teve essa conversa esses dias, né, amiga? Sobre essa sensação de ficar muito parado e de deprimir por conta disso. E daí você para pra pensar, nossa, mas eu preciso me mexer. Eu preciso colocar o meu corpo em movimento de alguma forma. Sim, eu vejo, assim, o quanto nós vivemos numa sociedade que é analfabeta emocional. As pessoas não sabem falar sobre o que elas sentem. As pessoas não sabem dar nome para os seus sentimentos. Então, você tá trancado em casa e você tá ansioso e você diz assim, nossa, eu estou com uma vontade louca de arrumar armários. Mas você não para pensar que isso é porque a sua mente tá te consumindo, tá te deixando cansado e você precisa jogar energia em algo. Então você vai lá e arruma todos os seus armários e faz faxina 10 vezes. Ou fica... Eu fiz muito isso no começo da pandemia, fiquei colorindo por horas, porque eu não tinha onde jogar aquela energia. Então a gente precisa entender, não, isso não é energia que tá aqui, que eu preciso fazer essa correria em casa. Não, isso é ansiedade, sabe? A gente tem que aprender a traduzir o que a gente está sentindo para conseguir ter essa disciplina e conseguir entender que a gente está deprimindo porque a gente está parado. Enfim, precisa se reconhecer melhor. Na ansiedade tem muitas coisas e no cansaço tem muitas coisas, né? O cansaço também é sempre mais do que cansaço físico. Sempre
tem, assim, aquele fundo de desamparo. Sempre tem muitas coisas. E não adianta a gente querer maratonar uma série, não adianta a gente querer mergulhar numa outra realidade pra fingir que essa realidade aqui não tá acontecendo, porque esse ano está acontecendo. A vida continua acontecendo. O próximo áudio é da Diuna Ramos. Ela é minha amiga, mora em São Paulo, e essa aí é a rainha do Corres. Vamos ouvir. Eu sempre fui muito ativa, né? Assim, trabalho desde muito nova, então eu sempre tô ali fazendo alguma coisa, enfim. E aí veio a quarentena no meio da minha licença maternidade. Nosso primeiro desafio aqui em casa foi aprender a conviver entre nós mesmos. Eu, meu bebezinho, que tinha 3 meses quando começou, uma pré-adolescente de 11 anos, que fica entediada por qualquer, coisa, e o marido de home office. Então, foi bem complicado, assim, no começo, né? Você tem que fazer o neném ficar quieto, o marido precisa de silêncio, a criança precisa ter coisas para fazer, foi o nosso primeiro desafio. E daí, na sequência, eu voltaria de licença, voltaria em maio e acabou que a empresa me dispensou, enfim, continuei em casa e falei, preciso fazer alguma coisa, Então, o que eu fiz? Comecei a vender salgados no prédio. Primeiro congelado, depois eu percebi que as pessoas não compravam porque não queriam fazer sujeira, então comecei a vender frito e aí na sequência veio junho. E a minha super mentora maravilhosa, Thay Pascoal, falou, por que você não faz, caixa de festa junina? Falei, opa, vamos fazer. Comecei a fazer também, surgiram outras oportunidades de fazer coisas de festa junina, então foi bem legal. Assim, tô fazendo ainda, até o final desse mês e já pensando pro próximo mês o que eu vou fazer. E é isso, assim, além disso comecei a uma faculdade online, me inscrevi no curso de marketing e o que eu tenho, assim, em mente é que, assim, o ano não acabou, gente. A gente tá em julho, entrando aqui em agosto e ainda tem muita coisa para acontecer esse ano, lógico, foi um ano totalmente diferente. Aniversários comemorados diferente, pessoas que a gente não consegue ver, não consegue abraçar, Tá esquisito, mas assim, não acabou. A gente ainda tem muita coisa pela frente, eu tenho muita coisa pela frente ainda, quero começar meu curso, e desenvolver algumas outras coisas, outros cursos, tudo online agora, que essa é a tendência, mas vai dar certo, fé no pai que vai. Aí, viu? Eu disse que a Diuna era a rainha do Corres. Maravilhosa, gente. Ela é minha amiga, a gente conversa muito, é um prazer, assim, e realmente é minha mentorada de carreira. E isso foi uma coisa que a gente foi vivendo junto também, durante a pandemia, pessoas que a gente conversa muito, porque uma coisa importante que mudou. Eu não consigo mais me definir com uma única palavra, porque eu vou dizer o quê? Eu sou advogada? Eu sou podcaster? Eu sou mentora de carreiras? Não, gente? Eu sou uma pessoa múltipla, eu tenho diversas atividades nessa vida, eu sou capaz de fazer muitas coisas. Eu acho que não cabe mais a gente se autodenominar num padrão fixo e rígido. Eu entendo que o mundo já vinha com a tendência de viver uma fluidez maior. Eu não tô falando aqui de modernidade líquida, nada disso. Tô falando mesmo de seres mais fluidos, seres mais líquidos, que não ficam presos numa rigidez, numa coisa única. Se a gente ficar preso nisso, nessa ideia de que nós somos uma única coisa, se a gente ficar preso nessas estruturas rígidas, a gente tá preso num mundo que não existe mais, Sim, exatamente. Essa coisa de se definir pela tua profissão ou por uma coisa só te torna menos capaz de lidar com uma mudança ali na frente. Só te deixa menos capaz de superar um troço que vai te acontecer ali na frente porque você enrijeceu, A gente falou ali antes do áudio da Diuna do enrijecimento do corpo, e eu acho que esse seria um enrijecimento de alma mesmo. Eu vejo ela falando, esse mês eu tô fazendo isso, mês que vem eu vou fazer aquilo outro, agosto eu já não sei o que vai ser. É isso, É dia após dia, assim, é passo a passo. Esses dias eu tava em surto e assim, gente, a gente tem que ser discípulo de si mesmo, a gente tem que manter
ter disciplina, mas também saber que surta, tá? Não vai ter como não surtar. Eu tava em surto um dia desses, não me lembro nem o que era, mas o Davi, meu namorado, disse pra mim, assim, uma coisa que eu fiquei com isso na cabeça, assim, não vai acontecer um milagre, não vai acontecer uma grande mudança, uma grande revolução que vai nos tirar dessa situação do dia pra noite. Ainda que a gente tenha uma vacina, a gente não sabe quanto tempo vai demorar pra produzir pra 7 bilhões de pessoas e distribuir e etc, etc. Enfim, não vai ser de uma hora pra outra que a gente vai sair dessa. Vai ser dia após dia, vai ser passinho a passinho, com paciência, com pequenos gestos, com pequenos hábitos, com 10 minutos de exercício físico no dia, se você não tá conseguindo fazer mais, mas um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. Vai ter que ser com disciplina, vai ter que ser dia a dia, né? Passo a passo. E com força interna, assim, sabe? Eu sei que, assim, gente, já tá bem claro, né? Nós somos de humanas. Quem é de humanas gosta do quê? De umas miçanga, né? Então vamos jogar miçanga aqui. Vamos jogar uma miçanga. É na base da força interna, sabe? É aquele negócio de você se determinar a viver um dia, né, de cada vez, vencer suas pequenas batalhas do dia a dia. Claro que a gente quer ver a vida normalizada, claro que a gente quer fazer coisas que a gente fazia antes, mas vamos parar de repetir o novo normal, o novo normal, o novo normal. Ninguém sabe o que é isso. Vamos parar de acreditar em previsões malucas de futuro e de mercado e de fronteiras abertas ou fechadas, porque a gente não sabe o que vai acontecer e a gente tem que se desafiando todo dia para conseguir passar por isso. Eu tive, como eu falei no texto de abertura, um baque que eu tive que mudar todos os planos que eu tinha para o meu trabalho, né? Eu passei por uma transição de carreira recente e aí, dentro desse contexto maluco, eu entendi que, na verdade, então agora é isso, são muitas coisas, eu sou múltipla e eu tô gastando todo esse tempo que eu tô dentro de casa, não todo esse tempo, tá? Começo, surtos, colorindo, tá? Mas depois que eu entendi que a vida estava completamente mudada, eu transformei a minha carreira, eu transformei as minhas possibilidades de trabalho para tudo online, que era uma coisa que eu não vislumbrava antes. E isso não vai ser de todo ruim e nem de todo bom, vai ter suas coisas boas e suas coisas ruins, mas foi uma nova possibilidade que se abriu para mim e eu tô bem tranquila com isso, tô bem feliz. Inclusive, gente, se vocês aí estiverem precisando de uma redatora, se vocês estiverem precisando de alguém aí para te dar uma mentoria profissional, manda jobs. De uma impressora multifuncional em forma de pessoa, é ela, gente. É isso. Ela faz tudo, ela tira cópia, ela manda fax. Ela digitaliza. Manda fax. Quem manda fax, né? Imprime colorido, preto e branco, tudo. Fotográfico. Nasceu nos anos 80, fala fax, né? Tem muita gente que nunca viu um fax na vida. O nome desse episódio que a gente escolheu, que é Estamos Vivos Porque Estamos em Movimento, é um verso de uma música do Jorge Drexler que se chama Movimento. E ontem, montando as minhas últimas anotações para esse episódio, eu fui assistir o clipe dessa música. E o clipe começa com uma menina com uma roupa bem tradicional, assim, um vestido rodado, uma menina indígena de 22 anos, isso mostra na tela. O nome dela é Lorena Ramírez e ela tem 22 anos e ela é de uma comunidade indígena no México. E o povo dela mora muito isolado, então eles caminham muito, eles correm muito, eles são conhecidos como Los de los Pies Ligeros. Eles são conhecidos pela sua resistência para correr distâncias de centenas de quilômetros. E esse vídeo, recomendo que vocês assistam, porque eu fiquei emocionadíssima assistindo. Já tinha visto ele antes, mas ontem, em especial, me emocionou muito assistir esse vídeo. É ela correndo no meio das montanhas com uma sandalinha de plástico, como se fosse uma Melissa, só que mais raiz, assim, mais vagabunda. E ela corre, ela ganhou uma maratona de 100 quilômetros no México correndo com essas sandalinhas de plástico. Ela fez em 12 horas e 44 minutos. E eu me emocionei muito assistindo esse vídeo e eu fiquei pensando, assim, que a vida não é uma prova de 200 metros rasos, sabe? A vida é uma maratona de 100 quilômetros que você tem que correr, às vezes, de sandalinha de plástico. Porque nem sempre a vida vai te dar o tênis Nike bom de corrida pra você correr a tua maratona. A vida é isso aí, sabe? E não é na estradinha iluminada com os postezinhos, é no meio da montanha, no meio do mato, assim. E a gente precisa dessa resistência. A nossa última participação é do Caio Cordeiro, um grande amigo nosso, de nós duas, há mais de 15 anos. O Caio, aconteceu com ele uma grande transição de vida e de carreira e de moradia durante a pandemia. O caso dele é muito, muito forte também, especial pra gente. Vamos ouvir aqui o depoimento dele.
Meu nome é Caio e eu vivi uma transformação muito grande agora na pandemia, porque eu era servidor público, morava em Belo Horizonte e no meio da pandemia, um pouco antes, na verdade, eu tinha começado um processo seletivo para mudança de emprego, que eu achei que seria interrompido, né, durante a pandemia, enfim, e não foi. Então, logo no primeiro mês, a contratação foi efetivada e eu, que era servidor público e trabalhava na Prefeitura de Belo Horizonte, comecei a trabalhar numa fintech, que é o Nubank, em São Paulo. E foi muito engraçado porque eu trabalhei na Prefeitura até uma quinta-feira e tive a sexta-feira para me organizar, depois livre, e na segunda-feira eu comecei no Nubank. Então, de uma quinta para uma segunda, a minha vida mudou completamente. Meus horários mudaram, as pessoas que eu trabalhava mudaram, as agendas mudaram, a forma de trabalho mudou muito. E eu demorei a entender, e foi muito estranho viver esse processo todo em isolamento social, que eu não tinha feito uma mudança apenas virtual, que era uma mudança real, inclusive de locus de trabalho, né? Já que o Nubank fica em São Paulo e eu precisaria mudar para São Paulo logo quando a pandemia acabasse, ou quando ela acabar, no caso, né? Então, no dia que eu me dei conta de que a transformação da minha vida não tinha sido só virtual, que era uma mudança estrutural, mas que fisicamente eu estava no mesmo espaço de sempre, foi muito assustador fazer uma mudança tão grande sem mudar da cadeira. Era a mesma cadeira que eu trabalhava na prefeitura, era que eu estava trabalhando agora num lugar novo, com pessoas novas, completamente diferentes. E eu ainda tive um outro efeito de transformação nessa pandemia, porque, como eu disse, né, tenho que mudar para São Paulo quando a pandemia acabar, e decidi colocar meu apartamento à venda para testar o mercado, para ver como é que estava. E isso foi uma semana após o início do trabalho novo. E ocorre que eu vendi meu apartamento com 5 dias. Na sexta-feira da semana que eu pus à venda, eu vendi. E eu tive que procurar um Airbnb para poder, né, mudar, para desocupar o apartamento. E aí, tudo isso nesse processo, né, de transformação de trabalho, de carreira, de área. E aí depois ainda num apartamento novo, alugado, de Airbnb, que nem o móvel era meu, que eu olhava às vezes e não me reconhecia naquele espaço. Então, muitas mudanças, né? Esse processo de pandemia para mim foi um período muito intenso de transformação. Acho que essa que é a palavra que eu poderia utilizar. E ainda tem sido, na verdade, nesse processo ainda não se encerrou, com esse desafio de começar num lugar novo, num projeto novo, um novo momento de carreira, estando em isolamento social. Pois é, uma loucura isso, né? Pra mim, o mais forte de tudo que o Caio fala é que a vida dele mudou completamente e ele estava sentado na mesma cadeira, né? Na mesma cadeira em que ele trabalhava num lugar e exercia uma determinada função, trabalhava como servidor público, sei lá, na semana seguinte, 3, 4 dias depois, ele já estava ali na mesma cadeira e a vida dele estava completamente transformada. Eu acho que isso é muito simbólico, porque às vezes a gente pensa que nada tá mudando, que esse ano tá completamente parado, que o mundo parou, porque a gente pensa nas coisas de modo muito literal. Como a gente diz no texto de abertura, né? Se mover não é só ir e vir. É muito mais do que isso. O movimento é muito mais do que algo literal. E há muito que a gente pode fazer e mudar sentado na mesma cadeira. Tem muita coisa que a gente pode criar na sala, na cozinha, no escritório, no banheiro. A gente não tá falando aqui sobre produtividade, né? A gente não tá falando aqui, é muito que você pode produzir, porque sabemos que tem muita gente que tá trabalhando muito mais, que pegou os seus tempos de deslocamento e de almoço fora, pegou todos esses horários e condensou em trabalho e tá só condensando. E eu, pessoalmente, não acho que isso seja o caminho também. Eu acho que isso, né, pode te afundar num cansaço muito maior. Mas quando a gente fala de movimento, é muito mais em termos de vida pessoal do que necessariamente a vida profissional, né? A sua vida pessoal, social, não precisa ser um marasmo. Não vai ser a mesma coisa que era quando você via as pessoas de carne e osso? Claro que não vai ser. A gente vai continuar sentindo falta do toque e de ver as pessoas ao vivo e de conversar com as pessoas sem delay, né? Mas estamos em movimento, ainda assim, estamos vivos e temos que tocar esse barco. É isso que o Caio falou da transformação, né? Eu acho que tá todo mundo se transformando, então vamos entrar em contato com isso, vamos olhar para as nossas transformações, para essa expansão que tá acontecendo. Eu fico pensando assim num eletrocardiograma. O eletrocardiograma, quando a linha tá reta, meu amor,
se preocupa, porque daí ali não tem vida. Quando a pessoa tá viva, o eletrocardiograma tá pulsando, tá pra cima e tá pra baixo, tá pra cima e tá pra baixo. Alto e baixo. É isso, e aqui dentro das nossas possibilidades de vida, nas nossas possibilidades de existência nesse momento, tem que haver movimento, não só do corpo, que é uma coisa que eu passo muitas semanas, às vezes, sem me mexer e eu sinto imediatamente que vai afetando o meu emocional, mas também da gente entrar em contato um pouco com os nossos silêncios, com o nosso ócio criativo, aceitar o ócio, sabe? Às vezes você tá ali tentando fazer coisas, tentando achar soluções para sua vida, sem se dar um tempo de ir tomar um banho em silêncio, sem música, sem nada, só você com você mesmo, para ouvir teu pensamento, sabe? Eu acho que esse é o momento da gente parar de se perguntar por que as coisas nos acontecem e se perguntar para que elas acontecem, né? Elas estão acontecendo que para função quê? Elas terão, né? E esse áudio do Caio e ter passado junto com ele, ainda que à distância, por esses momentos na quarentena, me fazem muito pensar que é importante que a gente fique perto das pessoas que a gente admira. Eu sei que agora a gente não pode estar perto de ninguém, mas vamos falar perto afetivamente e emocionalmente. Às vezes a gente não tem condição de se dar nem pra gente mesma, mas quando a gente tem condições, se dá um pouco pro outro, pras pessoas que são pessoas que a gente admira, porque são pessoas que a gente respeita, e são aquelas pessoas que a gente olha e sabe que a gente quer ter na nossa vida, sabe? Sim, exatamente. A gente tá isolado fisicamente, mas isso não significa que a gente não continue sendo uma comunidade, né? Esse podcast mesmo, esse projeto que tá ultrapassando a sua fase da infância, bem durante a quarentena, é um lugar que já formou uma comunidade de pessoas, assim, e isso é algo até inesperado pra gente, assim. Eu acho que vocês talvez não tenham tanto essa noção, vocês que estão aí nos ouvindo do outro lado, porque geralmente as conversas continuam via inbox no Instagram, via WhatsApp ou por e-mail, mas o fato é que as conversas que a gente começa aqui, elas rendem muito. A gente recebe muita resposta, a gente recebe muita gente contando histórias, e a gente tá inclusive estudando formas de colocar essa comunidade de pessoas em contato mais direto. Saudades, comunidades do Orkut, né, gente? Se a gente só pudesse fazer uma comunidade nossa no Orkut, pensa, a gente fazia lá aqueles posts e cada um respondia, ficava lá tópicos, ia ser ótimo se a gente pudesse ter uma comunidade do Orkut pra bater papo. Eu acho que é isso, todo dia chegando gente nova até a gente, né? A gente entendeu que a gente já furou a nossa bolha de pessoas que estão no nosso primeiro grau ali, e tem muita gente maravilhosa que tô muito feliz de estar tendo a oportunidade de conhecer nesse processo. Vamos nos aproximar, venham falar pra gente o que vocês acham legal, o que a gente pode fazer pra ficar mais perto, pra estreitar esses laços. A gente espera que vocês venham falar com a gente por e-mail, nas nossas redes. E é isso, gente. Vamos fazer de 2020 o ano que não foi invisível, né? Sim, exato. Vamos continuar em movimento. Então vamos para as indicações. Eu vou começar aqui indicando A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É um TED Talk com a Ana Cláudia Quintana. Tem um livro dela também, desse mesmo título, que eu ainda não li, mas tá na lista. Então eu preferi indicar o TED, que eu já assisti, é um vídeo de 15 minutos, e que ela é uma médica especializada em cuidados paliativos e que tem uma visão muito, muito linda do que é a vida e do que é a morte também, né? Mas do que é a vida e do quanto se vive até o último segundo. Sim, e do quanto é importante viver, estar vivo até o último segundo, né? Reforço a indicação do clipe do Jorge Drexler, que deu origem ao nome desse episódio. E se você ficar apaixonado por Lorena, como eu fiquei, saiba que ela é uma celebridade no mundo das corridas e realmente as pessoas ficam chocadas dela correr de sandalinha e ganhar maratona de sandalinha. Tem inclusive um documentário sobre ela na Netflix, curto de 30 e poucos minutos, que é Lorena La de Pies Ligeiros.
que é muito bonito. Eu fiquei muito emocionada com a história da Lorena. Se você estiver aí precisando se inspirar e se colocar em movimento, assistam. Nos encontrem, então, nas redes sociais. O meu Instagram pessoal é @taipascoal. O meu Twitter é pascoaltaiane. A minha arroba é flor_reis, tanto no Twitter quanto no Instagram. E a gente também tá no Instagram, no @convitepraseradulto e no e-mail convitepraseradulto@gmail.com. Esperamos aí as notícias de vocês sobre como vocês querem fazer a nossa comunidade crescer. Exatamente. Um beijo pra vocês e boa semana.